A importância da bezerra vermelha perfeita não pode ser subestimada para aqueles que desejam restaurar os antigos ritos e reconstruir o Templo de Jerusalém. Para entender, você precisa voltar quase 2000 anos, quando os antigos romanos destruíram o último templo na cidade. Para reconstruí-lo, esses crentes apontam para o livro de Números da Bíblia. Os requisitos detalhados para a bezerra vermelha são encontrados neste livro no capítulo 19. A bezerra deve ser completamente vermelha, sem manchas ou defeitos, e nunca ter sido usada para trabalho ou reprodução. O processo de sacrifício e cremação da bezerra também segue instruções minuciosas. As cinzas resultantes são então misturadas com água para criar a água da purificação usada nos rituais de purificação. Ele ordena que os israelitas sacrifiquem uma bezerra vermelha sem defeito ou mancha e que nunca tenha estado sob um jugo. Somente então o templo pode se erguer novamente. Muitos judeus e até alguns cristãos acreditam que isso vai inaugurar a vinda do Messias ou a segunda vinda de Jesus Cristo. Para muitos grupos judaicos e cristãos, a reconstrução do templo é vista como um passo crucial para os eventos finais descritos nas profecias bíblicas. As bezerras vermelhas estão prontas para a cerimônia, com um altar já construído e preparado. Este altar, onde as bezerras serão queimadas, está localizado no Monte das Oliveiras, próximo ao antigo local do templo. Porém, o local do terceiro templo é disputado, atualmente ocupado pelo Monte do Templo, controlado pelos muçulmanos, e pela Mesquita de Al-Aqsa, lugares sagrados para o Islã. Atualmente, apenas muçulmanos têm acesso a esses locais. A Mesquita de Al-Aqsa é considerada sagrada para os 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo. Portanto, ações que envolvem o terceiro templo despertam reações em todo o mundo muçulmano, desde a Indonésia até Toronto e Nova York. É uma questão delicada, pois envolve lugares de grande importância religiosa para os muçulmanos. As ações dos ativistas judeus podem ser comparadas a mexer em uma colmeia de abelhas, causando agitação e potencialmente conflitos. A disputa pelo Monte do Templo é um assunto extremamente sensível que remonta a séculos de tensões e conflitos na Terra Santa. Teremos o sacrifício da vaca vermelha e a reconstrução do templo em Jerusalém? Esta é uma boa pergunta. É uma boa pergunta em especial pela humildade de se ponderar a possibilidade da reconstrução, ou não, do templo em Jerusalém. Via de regra não se pondera, pelo contrário, se condiciona a necessidade deste sacrifício e da reconstrução do templo. Os judeus condicionam para a vinda do Messias. Já os cristãos, em sua maioria, condicionam que o templo deve ser reconstruído para que o anticristo se assente nele e se cumpra literalmente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Veja: o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Então você não crê que o templo será reconstruído? Sim, a possibilidade do templo ser reconstruído. Sabemos que existe uma grande articulação para que isto ocorra. O problema está em condicionar como sendo necessário a reconstrução do templo para o cumprimento de profecias. A reconstrução do templo, caso venha a se concretizar, servirá como um grande sinal da proximidade da volta de Jesus. O que seria muito favorável como um alerta. Porém o problema está em falhar, ou seja, está na não necessidade de se reconstruir um templo físico para o cumprimento das profecias. Falha esta que propiciaria a incompreensão das profecias por parte da cristandade. E estes cristãos, que não compreendessem o cumprimento das profecias inerentes à segunda vinda de Jesus, se assemelhariam aos judeus que não compreenderam as profecias inerentes à primeira vinda de Jesus. E foi essa incompreensão sistemática que não permitiu que estes judeus reconhecessem Jesus como o Messias. Portanto, condicionar a necessidade da reconstrução do templo para o cumprimento das profecias pode ser repetir o erro do passado. Contudo, mesmo não desejando o erro alheio de incompreensão, esta repetição estaria prevista. Veja Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez.
O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Certo, entendi. O problema está em condicionar o cumprimento das profecias a obras que não estão previstas como necessárias. Ou seja, conjecturas humanas que podem trazer uma expectativa falsa. Como a dos judeus que querem reconstruir o templo para a vinda do Messias, sendo que ele já veio. Mas me diga, não é necessário o templo para se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4? Afinal, onde o anticristo se assentará? A frase "o templo de Deus" foi usada muitas vezes pelo apóstolo Paulo como referência à igreja cristã. Como em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E Efésios capítulo 2, versículo 21. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se apropriou do termo templo como símbolo da igreja. Portanto, o templo em Jerusalém era considerado a morada peculiar de Deus na terra. Mas quando a igreja cristã foi fundada, ela passou a ser mencionada como esta morada peculiar de Deus. Vale destacar que o termo templo, nas cartas de Paulo, não se restringe ao edifício de uma igreja, como a palavra agora é comumente usada, mas sim a supor que denota a igreja como congregação. E talvez seja essa a ideia que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, esteja querendo repassar. Que o anticristo não só se apresentará no templo. Isto é, não só se apresentará como partícipe da igreja, mas no meio dela se assentará. Isto é, se posicionará como o próprio Deus, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4. Contudo, vale lembrar que este estudo não rechaça a possibilidade da reconstrução do templo em Jerusalém, mas pondera sobre esta necessidade para a volta de Jesus. É importante compreender que grande parte dos judeus, como povo escolhido de Deus para receber Jesus, não conseguiu reconhecê-lo, justamente pela incompreensão do cumprimento das profecias. Na vindoura volta de Jesus, o mesmo erro pode ocorrer, agora, por parte da igreja. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Portanto, também não é prudente rechaçar que o templo hoje possa ser um símbolo para nós, a igreja. Bem como o vermelho da vaca hoje pode, para a glória de Deus, simbolizar o glorioso sangue de Jesus, cobrindo sua igreja. E também é neste sentido transcendental que Jesus, antes de ser sacrificado, recebeu um manto vermelho, Mateus capítulo 27, versículo 28. Por fim, o que precisamos é ter cautela, isto é, maturidade ao receber os entendimentos alheios, ainda que digam terem surgido sob inspiração divina. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma, por ninguém. Porquanto, antes daquele dia virá a apostasia, e, então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4.